pessoal, hoje a gente está aqui com o Marino Colpo, que é CEO e fundador da Boa Safra Sementes, empresa líder no segmento de semente de soja, com o ticker Soja3. Obrigada, Marino, pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco da Potenza. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Bruna. Muito obrigado à Potenza pelo convite e muito obrigado a todos os espectadores pelo seu tempo. Falando um pouco da Potenza, nós somos uma boutique de investimentos. Nosso DNA é construir experiências diferentes para o nosso cliente, trazendo soluções. Então, nós lançamos uma célula agro para estar mais próximo do nosso cliente e tentar entender quais são suas necessidades, né? Além de cuidar do seu patrimônio, da sua liquidez, também entender qual que é a sua demanda, qual que é a sua necessidade em relação ao crédito e principalmente na parte agro. Então a gente trouxe o Marino para nos ajudar para falar um pouco da empresa dele, né, da trajetória profissional e nos ajudar a entender mais, né, para conseguir atender o melhor os nossos clientes, principalmente da área do agro. Marino, fala um pouquinho, né, da sua trajetória. Você é nosso conterrâneo, meu conterrâneo, da sua trajetória, como que começou a empresa, quais foram as dificuldades, conta um pouquinho da sua história. Então, Bruna, eu sou aí nascido e criado no Goiás, né, filho de um produtor rural, né, que realmente a gente começou tudo lá de baixo mesmo, sabe? Meu pai começou a vida dele como vendedor de adubo e depois ele entrou no ramo de sementes, né? Mas sempre aí trabalhou muito na pessoa física dele, enfim, era um produtor, né? E eu sempre tive, né, essa vontade de trabalhar, herdei do meu pai, desde de menino acompanhava meu pai na lavoura, mas acompanhava também meu pai no escritório e acabei tomando o gosto aí pelo jornal, até comentei, né, assim que essa vontade de fazer um IPO surgiu de uma promessa que eu fiz para meu pai em vida. Eu falei, pai, que a gente estava lendo uma Gazeta Mercantil e eu falei, pai, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer um IPO também. E ele até tirou um papel, né, da gaveta, me lembro muito bem, e ele anotou assim, e eu assinei. Ele falou assim, vai fazer um IPO, e eu assinei. Então, foi muito gratificante ter realizado aí essa promessa pro meu pai em abril. Mas foi isso. Então, a gente teve uma longa trajetória, né, de realmente montar a empresa. Fui eu e a minha irmã é minha sócia. Ela é uma pessoa que entende muito de qualidade de sementes, então ela é uma agrônoma focadíssima em qualidade. A gente tenta fazer um produto bem premium, né? A nossa semente, vou explicar um pouco mais sobre a empresa, mas ela é um produto de alta qualidade no mercado. Então eu e ela, a gente decidiu seguir essa tradição da família, né? A gente montou uma empresa de sementes em 2009 e aí sempre foi um grande desafio, né? Dela mais nessa qualidade e meu mais na área administrativa de a gente colocar o melhor software de gestão. Depois a gente colocou uma melhor auditoria possível, então dava uma grande confiabilidade nos números e até que em abril desse ano, agora em 21, nós conseguimos listar a companhia no novo mercado, que é o mais alto grau de governança. Show! E eu li uma frase que você escreveu em alguma das revistas em que você fala, disseram que eu era doido. Mas o segredo é superar as dificuldades que surgem no começo. Tem que peitar. É verdade. E quais foram as maiores dificuldades, Marino, em relação ao IPO? A verdade é que eu sou até a história do nosso IPO é a história do impossível, né? Então eu sou uma pessoa que eu acostumei na minha vida a enfrentar o não.
Então as pessoas sempre falaram que não dava, que era impossível, ou que ninguém nunca tinha feito antes. E eu sou uma pessoa que sempre que alguém me fala que não, eu escuto sim. E sempre que alguém fala é impossível, eu escuto em alto e bom som, é possível. Então eu gosto dessa história. Então a gente enfrentou diversas dificuldades, né? A gente realmente saiu como uma empresa pequena, né? Há pouco tempo atrás, em 2009, meio que a empresa foi fundada ali. A gente saiu da pessoa física e montou um negócio, né? Como uma companhia, como uma empresa. E na época eu sempre tive esse sonho do IPO, esse sonho grande, é algo que me movia, né? E ainda tenho diversos outros sonhos grandes para a Boa Safra, né? É o que me move, é o que move a minha alma. Mas nessa época, quando a gente experimentou, falou, nós vamos ter o melhor software de gestão, que é o SAP, né? Era o SAP na época, né? Ninguém acreditava que a gente ia conseguir ter, que a gente ia ser uma empresa, né, pequena, familiar ali, que ia conseguir colocar um software desse que só estava nas grandes empresas. O pessoal falava que eu era doido, falava assim, olha, ninguém põe isso, né? É muito melhor você ficar na pessoa física, ser um produtor rural, continuar na pessoa física, ninguém faz isso. E a gente peitou e fez, né, convenceu a SAP, né, a implementar o programa numa empresa pequena. A gente foi o menor cliente da SAP. Em 2015, aí 6 anos depois, quando a gente falou, nós vamos auditar e vai ser por uma Big Four. A gente escolheu a KPMG. Falou assim, vai ser uma das maiores do mundo e a gente vai ser uma empresa exemplo de auditoria, exemplo de governança, né? Também ninguém acreditava. Todo mundo falava, Marino, isso é impossível. Uma empresa, para ser auditada, ela começa com uma auditoria pequena, faz 2 anos de pré-auditoria. E a gente foi direto na Big Four e auditou, mas como você falou, foi muito difícil. No primeiro ano, o balanço era para sair em fevereiro e saiu em agosto. Pra você ter ideia, um balanço saiu em agosto. No segundo ano, o balanço saiu em abril, maio. Mas no terceiro ano começou a vir para fevereiro. E hoje, a gente já tem 6 anos que é auditado, a gente está no maior grau de governança e é auditado a cada 3 meses. Então, assim, no começo é tudo muito difícil, mas se você for com vontade, você consegue. E tem que peitar, tem que fazer. E o próprio IPO foi isso, né? A gente procurou vários bancos, sempre, nunca escondeu de ninguém que era a nossa vontade, né? Que a gente queria. Tinha uma ideia, tá? Eu tive uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos e trabalhar na Bolsa de Chicago. E lá eu vi que o IPO era um pouco diferente nos Estados Unidos que no Brasil. Você conseguia fazer empresas menores fazerem um IPO e lá tinha também muito de um IPO raiz, né? Porque assim, o que eu vi muito no Brasil, óbvio que não todos os casos, mas que muitos IPOs no Brasil são de mega empresas muito grandes, e muitos IPOs também são de empresas que são controladas por algum fundo, ou tem um fundo como controlador, e o fundo quer vender aquela parte que ele tem na empresa, ou o sócio quer vender um pouco do que ele tem na empresa, pôr um pouco de dinheiro no bolso, né? Em termos, no mercado a gente chama de secundária, né? Então, você tem 2 tipos de IPO, que pode ser misto, né? O primário é que o dinheiro vai para a empresa, para o negócio, e o secundário é o que o dinheiro vai para o bolso de alguém que está vendendo a participação. E ali a gente, lá atrás, já era o sonho de fazer um IPO raiz, que é um IPO primário, que o dinheiro ia 100% para a empresa, né? E foi essa a ideia. Realmente a gente precisava do dinheiro para crescer, mas não só isso, a gente queria ter o mercado e queremos ter o mercado como sócio. A gente entende que o mercado de capitais é uma excelente opção para empresas que precisam de capital para crescer, como é o caso da Boa Safra, e foi essa a ideia. A gente fez um IPO raiz, né, para captar o dinheiro e para investir no negócio e para continuar crescendo. Então, mas não foi fácil também, viu? A gente realmente bateu em muita porta,
como a gente fala, Faria Lima, né? Os investidores não conhecem muito bem o agro, né? Tivemos que explicar muitos. Teve investidores que me perguntaram aí se a soja era do tamanho de uma laranja, chegou nesse ponto. Então, realmente foi muitas viagens, batemos muito na porta, no meio do Covid, no meio da pandemia. É muito difícil também convencer alguém a investir via Zoom, né? Então, realmente foi um belo desafio. Todo mundo achava que era impossível, porque é uma empresa de menor porte, né? Comparada aí com as gigantes da Bolsa, um small cap. Mas, mais uma vez, o impossível se fez possível e o IPO foi um belo sucesso. Certo, parabéns. Marino, o agro, ele é o setor que mais cresce, né? E assim, falando um pouco da sua empresa, né? O semente soja cresce 8%. Vocês têm crescido 40%, né? E a pretensão é de aumentar. Você acha que esse mercado vai continuar crescendo? Tem essa perspectiva do semente soja? É muito difícil a gente dar um guidance, né? Já uma palavra do mercado, né? Você dá uma perspectiva, mas a gente sempre teve essa oportunidade de crescer acima do mercado. De fato, o mercado cresce 8%, né? É um mercado que, para o padrão brasileiro, cresce muito bem. Falando assim um pouquinho do mercado, o mercado do agro, o que acontece? O mundo hoje, ele precisa de alimentos, tá? Então, o mundo, ele tem 7,4 bilhões de habitantes e a estimativa da ONU é que o mundo vá para 8,2 bilhões de habitantes em 2030. Então, a gente aumenta quase 1 bilhão, 800 milhões de pessoas. E essas pessoas vão precisar comer. Né? Então, hoje o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, um pouco mais de 1 bilhão de pessoas. E estima-se que 40% da demanda mundial, desse aumento de demanda, ele vai vir de oferta de alimentos do Brasil. Então, a gente vai precisar plantar, vai precisar crescer na produção de alimentos, o agro vai precisar crescer, e dentre eles, obviamente, a soja, que a gente é mais focado 99% em soja, né? Mas o agro precisa crescer. Você também tem um segundo fator, que é o aumento de renda no mundo. Então, você teve a China, que aumentou muito a renda, e os especialistas falam que quando você chega em torno de $2.000 de renda per capita ano por habitante, ele aumenta muito o consumo de alimentos, né? Melhora. A pessoa, quando ela sai dessa faixa mais baixa e sobe essa faixa de renda, a primeira coisa ela quer comer melhor. E é isso que gera toda essa demanda, isso que gerou esse boom na China. Mas você tem outros países, sobretudo na Ásia, que correspondem a 25% da população mundial. Eu estou falando de Índia, Paquistão, Nigéria, Egito, Tailândia, Indonésia. São países que têm uma grande população e que estão enriquecendo, né? Estão melhorando o nível de renda da população. Então, você tem esses dois drivers muito fortes: aumento de população e melhoria de renda. E eles vão acabar consumindo mais alimentos. E isso tende, né, a impulsionar a área plantada do Brasil. Então, você olha que o Brasil cresce em área plantada de soja já tem quase 30 anos, que a área só cresce, a área plantada, e todos os modelos mostram que o Brasil vai continuar crescendo nos próximos 10, 20 anos em área plantada, o que deve demandar mais sementes da boa safra, né? Sobre o nosso crescimento acima do mercado, o mercado cresce 8% e a gente tem crescido aí 38% nos últimos anos. Ele é muito em cima de qualidade, tá? O que acontece? Hoje uma lavoura é cara, né? O produtor, ele custa caro você fazer uma lavoura, então o investimento é caro, né? E então o produtor, ele quer a melhor tecnologia, né? Seja ela numa máquina agrícola, ele quer comprar a melhor máquina,
seja nos melhores insumos, então ele quer comprar os produtos da melhor qualidade, mas seja também na semente. E a gente tem um histórico, esse ano a gente está entregando, por exemplo, a melhor semente da nossa história, ela com 94,9 de germinação. A germinação é o que mede quantas sementes vão nascer. Tá? Ela vai até 100. Mas assim, é uma média muito alta, porque a média do mercado é em torno de 80, 85. Então a gente está entregando 94,9. Nós temos um produto realmente premium. Então, para o investidor entender, funciona mais ou menos assim. Se você tem uma fazenda e você vai plantar aqui 14 plantas, né? 14 sementes, 14 grãos de soja nesse metro. Se você compra uma semente da Boa Safra, a gente, em média, vai te entregar 14 ou 13 plantas, né? Pés de soja naquele metro. Né? Você vai plantar 14 sementes, vai nascer 13 ou 14, 13,5, né? Com 95 de germinação. Se você compra uma semente que não tem tanta qualidade, ela vai te entregar 10, 11 pés naquele metro. Então isso vai dar uma diferença muito grande na produtividade final. Então o produtor, ele tende a querer comprar a semente que vai nascer, que vai performar melhor, né? Porque ele tem um resultado com isso. Então é basicamente isso. A gente vende, a Boa Safra, ela é uma empresa que vende sementes, então a gente não vende a soja que vai para exportação, a gente não somos focados em exportação, não é uma soja que vai ser esmagada, que vai virar farelo, óleo, cosméticos, enfim. Não é essa soja de indústria. A gente vende uma soja especial, que a gente chama de semente, né? Chamado no mercado de semente, mas ela é uma soja com capacidade para nascer. Então a Boa Safra está bem no comecinho. Quando um produtor rural quer plantar soja, né? Ele tem uma fazenda, quer plantar, ele tem que comprar os insumos e a semente para fazer o plantio. E a gente acredita, né, que a nossa qualidade é diferenciada e esse é o nosso objetivo, manter essa alta qualidade, né? Para isso precisa de investimentos, né? Para crescer e para manter essa qualidade. Então a gente fez o IPO especificamente para isso, para tentar, né, na expectativa de manter essa trajetória de crescimento. E, Marino, a empresa, a Boa Safra, ela tem apetite para aquisições de outras empresas? Qual que é o perfil? Então, a gente tem um apetite de aquisições. Hoje a gente tem olhado para a possibilidade de aquisições, tá? Mas, assim, a gente tem um plano orgânico muito bom de crescimento também. Então, a base nossa é orgânico, quer dizer, a gente ir construindo. Inclusive, no nosso formulário de referência do IPO, né, o nosso projeto são 5 plantas, é construir uma planta por ano. Uma está já em construção, em fase final, uma planta na Bahia. Nós estamos ampliando a nossa planta do Goiás e ampliando a nossa planta de Minas, construindo uma nova da Bahia. E a gente já deve estar iniciando uma nova planta, né? A da Bahia fica pronta agora em 22 e a gente entrega mais uma, começa uma agora e deve entregar ela em 23. Né? Todo ano, até 2026, a gente entrega uma planta nova. Encontrando alvos, né, num preço correto dentro das regiões que a gente quer expandir, a gente sim olha a possibilidade de aquisições, M&A, como a gente chama no setor, mas seria uma aquisição de um concorrente com muito bons olhos. A gente tem olhado, a base nossa é um crescimento orgânico, é um crescimento construindo. Legal. E, Marino, você acha que o fluxo de caixa, a falta de crédito, né, para o agricultor é uma questão que dificulta o crescimento? Bastante. O setor do agro, ele é muito dependente de crédito, tá? Porque ele é um setor longo, tá? A maioria dos negócios, você tem um fluxo de caixa, sei lá, semanal ou mensal. Então você vai, sei lá, você vai comprando e vendendo, compra e vende, compra e vende, compra e vende, né? Você pega uma loja, um comércio, ou mesmo uma indústria desse copo, ela vai comprando e vai vendendo, né? Ela vai fabricando e vai vendendo. Ou quem revende o copo vai comprando e vai vendendo. No agro, o ciclo é anual.
Então o produtor está planta em setembro, outubro, novembro, época de plantio da soja. E ele vai colher em fevereiro, março, abril. Né? Então é a colheita é o plantio e a colheita. Né? Então assim, só que ele tem um baita desembolso de caixa agora, que nem foi agora, foi até um pouco antes, comprou os insumos há 2, 3 meses atrás, né? O adubo, grande parte desses insumos. Então, quer dizer, ele começa a ter esse desembolso muito antes e a receita da atividade dele, ele só vai receber dali a 6 meses. Né? Então, assim, é um setor dependente de crédito. Não no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Porque realmente tem esse ciclo longo, é esse ciclo de safra, então ele depende de crédito, como é o nosso caso também. Tá? A Boa Safra, ela tem um desembolso de caixa. A nossa época de produção é na colheita, tá? Então a semente a gente faz durante a colheita, então a gente faz em fevereiro, março e abril. E a nossa época forte de venda é agora, quando o produtor precisa da semente para plantar, que é em setembro, outubro, novembro. Então é o contrário do que é o produtor. Mas se você olhar, você tem 6 meses de carrego desse estoque, de carrego desses custos. E isso foi também uma das opções nossa pelo IPO, porque dá para a empresa uma outra robustez nessa estrutura de capital. Mas sim, o agro como um todo ele é muito dependente de crédito. O que pode ser feito para diminuir essa distância da Faria Lima com o produtor? O que a gente pode fazer? Hoje a gente entende que tem que gastar a sola de sapato, tem que sair da Faria Lima e ir lá na fazenda para conversar com o cliente. Eu vejo por alguns produtores que eu conheço, e o produtor brasileiro, ele é muito bom da porteira para dentro. Então, ele entende de tecnologia, ele tem máquinas de ponta, ele tem ferramentas de agricultura de precisão, ele tem, às vezes, toda a fazenda, às vezes, mapeada por GPS, tem tudo dentro da fazenda. Ele é excelente em produção. A gente não perde para nenhum país do mundo, pelo contrário, a gente está à frente, né? À frente dos Estados Unidos, à frente... Olha, se você for numa fazenda brasileira, você vai ter tecnologia que em muitos países de primeiro mundo você não tem. Então, o agro brasileiro é muito eficiente. Mas... é da fazenda, da porteira para dentro. Passou ali da porteira mesmo, assim, até na própria comercialização, é uma dificuldade do agricultor. Muitos agricultores não comercializam na época correta. Muitos agricultores não utilizam as ferramentas de rede, de trava que o mercado oferece. Né? Muitos agricultores têm dificuldades com contabilidade, com contábil, de ter aí, vamos dizer, bons contadores no interior. Né? Então, é um desafio, tá? Esse mundo financeiro da porteira para fora da fazenda. Né? Então, toda essa tecnologia que você vê da porteira para dentro, às vezes ele falta sim em gestão, falta, né, nessas ferramentas. A boa notícia é que eu tenho visto que os produtores estão se profissionalizando cada vez mais. Né? Você tem uma nova geração de produtores que está chegando, então são muito filhos de produtores, né? que os pais montaram as fazendas, enfim, os avós, né? Entraram no negócio e esses filhos, eles vêm com uma cabeça um pouco diferente, né? Com um conhecimento um pouco mais voltado para essa porteira para fora. Mas, como Potenza, eu acho que realmente é se aproximar do agricultor, se aproximar dos filhos dos agricultores, esse agricultor 2.0, de segunda geração, né? E tentar sempre trazer conhecimento, palestras, vídeos como esse, né? Mas talvez até eventos, assim, focados, talvez em um pouco de administração dentro do agro, focados em rede, em ferramentas aí de travas e para ajudar o produtor a melhorar
né, esse preço ou essa comercialização. Acho que é um ponto que ainda tem muito a crescer, muito a desenvolver no Brasil. Marino, geralmente as empresas do agro são familiares. Você que tem uma empresa, né, familiar, Camila que é sua sócia, qual dica que você daria para alcançar a governança numa empresa relacionada ao agro? Então, assim, é uma pergunta difícil, né? Mas o caminho que a gente utilizou foi, primeiro a gente começou com um sistema, né, como eu contei, o SAP, você precisa ter um bom sistema, porque assim, eu te digo porque a gente, há anos atrás não era tão organizado, então assim, é muito difícil quando você chega e quer uma informação e aí você fala assim, mas essa informação está correta e ninguém sabe te dizer se a informação está correta. Então, um bom sistema, ele te traz isso. Tá? Então, é muito importante você ter um bom sistema. Sem um sistema, você é um barco sem uma bússola. Então, você deriva. Então, você precisa ter um baita sistema operacional. O segundo ponto é equipe, porque você precisa de uma equipe muito boa. Né? E a gente teve muita sorte de ter uma excelente equipe. Tá? Que essa equipe... Porque é o seguinte, a legislação tributária do Brasil, lamentavelmente, é muito complicada. Então você tem que configurar o sistema certo e ter uma equipe que entenda isso. Eu lembro que quando a gente começou, a gente oferecia para os colaboradores curso de contabilidade. Então, você queria, por exemplo, fazer uma outra faculdade, você ganhava 20%, mas você falava, eu quero de bônus, de 20% a 50%. Mas se alguém queria se formar em contabilidade, ganhava 100% de bolsa. Então a gente chegou a formar 8 contadores na empresa. Tamanha dificuldade. Então você tem que ter equipe. Eu acho que o terceiro ponto é planejamento. Uma empresa bem planejada faz toda a diferença. E se eu puder dar uma dica, assim, você tentar não ser um planejamento, no meu caso, um planejamento do Marino, que saiu da cabeça do Marino. Tem que ser um planejamento que saia da equipe. Então a equipe tem que estar junto para esse planejamento. E o último ponto, eu acho que é a meritocracia. Tá? Porque assim, você tem que realmente ter uma equipe motivada. E a equipe com metas, com meritocracia, ela é motivada. Então, depois que você monta um time e organiza o sistema, as informações você tem ela clara e um time motivado com meritocracia, é muito mais fácil, porque daí você audita, né, e fica com a empresa pronta, que foi o nosso caso. A gente montou o time, auditou, né, é lógico que é difícil, foi muito difícil a auditoria para o próprio time, mas daqui a pouco o time pega o jeito e aí você vai alimentando o time com a meritocracia e o pessoal realmente veste a camisa. E aí depois o impossível fica mais possível, né? E aí você vai fazendo, depois que você está com uma empresa com bons controles, uma boa governança e auditada, né, o passo para o mercado de capitais, ele é bem mais fácil. Um ponto muito importante relacionado ao setor, que muitas vezes passa despercebido, é a tecnologia. Né? Vocês investem bastante em tecnologia, porque o agro também é tech, né? Então, assim, no seu ponto de vista, qual que é a importância, né, de investimento em máquinas agrícolas, tecnologia? Né? A gente tem visto que o agro vem investindo muito nesse campo. Você acha mesmo que tem relevância o mercado agro investir em tecnologia? Como que você enxerga essa parte? Muito, né? Porque é como eu tinha comentado. Realmente a lavoura ela tem ficado mais cara. O desafio da lavoura ele é mais caro. É muito mais caro você fazer uma lavoura hoje do que há 5, 10 anos atrás. Né? Então, o grande diferencial é a produção, é a produtividade. E o agricultor, né, o produtor rural, ele só vai ter uma grande produtividade se ele tiver tecnologia de ponta. Seja isso nos equipamentos, então realmente a máquina que vai plantar as 14
sementes, ela tem que plantar as 14 sementes precisas. A máquina que vai colher depois essa lavoura, você quer ter a perda durante a colheita mais próxima de zero. Né? Não adianta você colher com uma máquina que vai perder 3, 4, 5%. Né? Então você quer a máquina mais moderna que se autorregula com a capacidade de perca menor. Se você vai utilizar algum químico na lavoura, né, para controlar as pragas, você quer o produto que tenha maior eficiência. E a mesma coisa na semente. Né? Você quer utilizar uma semente que ela vai nascer, que ela vai performar, mas de um material, né, o cultivar mais adequado àquela região e que ele vai ter a melhor performance para aquele tipo de solo, para aquela região, e que já vai vir com uma biotecnologia. Então, assim, a tecnologia ela é muito presente no agro. E resta você ver os números de produções. Né? Se você olhar há 10 anos atrás, a meta dos produtores era colher em torno de 60 sacos. Hoje, você conversa com muitos produtores que já têm querendo colher 80 sacos. E com as novas biotecnologias e os novos materiais que a Boa Safra está lançando, né, as novas cultivares de sementes de soja, a gente imagina que essa barreira ela vai ser levada para 100 sacos. É lógico que só cultivar não faz, você tem que ter toda uma tecnologia, mas a cultivar ela vai ter o potencial para 100 sacos. Então, é uma tendência, é o que hoje o produtor persegue, né, essa alta produtividade por hectare, ou por metro quadrado, enfim, né? Mas é algo que o produtor brasileiro tem feito muito bem, tamanho os aumentos de média de produção. Então, é isso. Show. Marino, falando um pouco sobre a alta dos juros, dólar, isso impacta também no preço dos custos, né? Então, a Boa Safra, ela tem repassado, né, esses impactos para o consumidor? Lamentavelmente, é o que acontece, né? Não tem muito jeito, né? Os agricultores, eles realmente vão ter essa safra, até que não, porque a esmagadora maioria dos insumos já foi comprada. Né? Então a safra ela está plantada, está em final de plantio, né? E muitos dos insumos já foram comprados, mas para a safra que vem a gente vê até com uma preocupação, né, esse aumento tão forte de custos que está ocorrendo principalmente nos insumos. Né? E o aumento do juro, ele também afeta muito o setor agro, porque, como eu te falei, você tem um ciclo longo, né? O produtor ele tem um ciclo longo, então ele precisa de crédito, precisa do crédito agrícola, precisa do crédito para plantar. Né? Agora a gente tem essa nova modalidade do FIAGRO, né? Que já é um sucesso, mas eu acho que vai ser realmente um grande sucesso nos próximos 5 anos, tá? Que realmente vai trazer mais recursos para o produtor, porque o produtor precisa, por causa desse ciclo longo que você tem no agro. Então, todos esses aumentos de custo, eles impactam a agricultura, mas a gente sente que existe sim um repasse no preço para a própria commodity, e como no caso da Boa Safra, a gente vende semente, é claro que a gente tem que repassar o custo à frente, Inevitável. É inevitável. Marino, o investidor brasileiro, ele vem procurando diversificar seus investimentos, né, com ativos do agronegócio. Né? O que falta para o investidor brasileiro entrar de fato, né, no agro? Né? Por exemplo, comprar uma ação da soja 3. O que falta ele entender? Olha, a verdade é que assim, hoje ainda tem uma grande distância realmente da Faria Lima para o campo. Né? E eu vejo assim, por exemplo, até no número de analistas, tá? Muitos fundos, muitas casas de investimento, elas ainda têm um analista, tá? Que ele trabalha com commodities e agro.
ou às vezes ele trabalha no ramo de alimentos e agro, né? Então, não é a mesma coisa, mas essa realidade tem mudado. Então, eu tenho visto que muitas casas estão contratando pessoas do mercado financeiro, até gerentes de banco, né, com experiência em agronegócio e trazendo aí para a parte de investimentos. Porque o agro, eu acredito que ele vai tomar conta da Bolsa, assim como ele toma conta do PIB, né, 26% do PIB é agro, e o agro hoje vai crescer muito na Bolsa, né, nos próximos anos. Então você vai começar a ter uma cobertura mais específica. E essa cobertura vai gerar mais informação e a gente vai vencer o principal obstáculo do agro, que ele realmente é um pouco mais difícil de entender, porque o agro tem esse ciclo mais longo, né? Como eu falei, uma fazenda, ela meio que produz uma vez por ano, né? A Boa Safra é uma empresa que vende, né, a semente uma vez por ano. Eu tenho 2 trimestres que eu produzo, 2 trimestres de custo, baixa receita e custo elevado, e 2 trimestres de alta receita. Então, eu acho que é o tempo, tá? Então vai precisar de mais analistas específicos para o setor, uma maior educação do investidor no setor, mas com o tempo eu tenho certeza aí que o agro vai acabar mostrando para a Faria Lima, né, para os investidores, toda a robustez que tem. Ele é um setor que cresce aí há 20 anos, né, sem parar. É um setor que o Brasil tem uma vantagem competitiva. Hoje, você não consegue falar em pouquíssimos setores que o Brasil é o melhor do mundo, mas ele é o melhor do mundo no agronegócio. Então, qual é a real vantagem competitiva que o Brasil tem? É no agro. Então, o Brasil é muito bom no agro. Marino, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Parabéns pela trajetória da sua carreira, da empresa. A Camila também, sua sócia, e pelo legado, né, que seu pai deixou. Então, parabenizo aí pela história no agro. A Potenza agradece a sua presença aqui, a sua visita. Eu que agradeço o convite da Potenza, o interesse de vocês no agronegócio, esse setor tão magnífico, né, que impulsiona o Brasil, e agradeço também a todos os espectadores que estão nos assistindo. Muito obrigado. Bom, pessoal, muito obrigada. Essa foi uma conversa com o Marino, o sócio, fundador da Boa Safra, empresa que tem uma bela história, uma bela trajetória, e lançou seu IPO na Bolsa em abril. Obrigada e até a próxima.